Olá pessoal, hoje eu estou com o pastor José Roberto do Ministério Vinde a Cristo de Rondonópolis e nós vamos abordar um tema muito importante. Impossível ter uma vida plena se não tiver espiritualidade. Então o tema de hoje vai ser sobre isso e o pastor José Roberto é pastor há mais de 25 anos, pastor? Sim. Sim, e nós vamos falar vários temas sobre a espiritualidade, e o primeiro tema é como que o senhor descobriu sua vocação para se tornar um pastor? Olá, tudo bem? Eu creio que nós somos levados a tomar decisões e conosco não foi diferente com relação a se tornar pastores. Temos relatos que chegamos até o Senhor ou até a busca do Senhor, a busca de uma espiritualidade, ou pelo amor ou pela dor. No caso nosso, passamos por algumas dificuldades na vida até chegarmos a servir ao Senhor, a conhecer ao Senhor, a ter uma vida de espiritualidade. Certo. E como que o senhor define espiritualidade? Como ela se diferencia da prática religiosa tradicional? Nós acreditamos que a espiritualidade é um conjunto de fatores que tenta revelar ou revela, né, o porquê da nossa existência. Então, um ser espiritual, ele é uma pessoa espiritual, ele vai buscar, né, ele vai buscar um conjunto de crenças, né, para dar suporte, sentido à vida dele. Então, nós acreditamos dessa maneira, nós poderíamos definir dessa maneira. Certo. O senhor gostaria de complementar alguma coisa? Você tinha uma outra pergunta, eram duas? A terceira pergunta é quais são os principais desafios que a pessoa enfrenta na sua jornada espiritual, principalmente numa vida tão corrida, né, que nós temos hoje? Acreditamos hoje, né, acreditamos que a vida que as pessoas levam, a maioria das pessoas levam, né, é uma vida cheia de afazeres, cheia de buscas, talvez, por conquistas pessoais, vamos dizer assim, de uma forma bem grosseira, né, através do bem-estar, através do dinheiro, através das conquistas, e isso daí é um obstáculo para a espiritualidade. Até porque, né, nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. E se nós nos focamos somente nas conquistas pessoais, somente no financeiro, em prazer, em lazer, a espiritualidade fica um pouquinho de fora aí, Sim, acreditamos assim. a pessoa tem que buscar um equilíbrio, né, na vida. É, colocar a fé em primeiro lugar e as outras coisas. Sim, justamente, a palavra diz isso, que buscarmos primeiro a Deus, né, que seria a espiritualidade, e as outras coisas seriam acrescentadas nas nossas Sim, vidas. sim. Então, essa é uma verdade, né, que nós não podemos abrir mão. E o que seria interessante, quais seriam as práticas, os hábitos que as pessoas elas deveriam ter no seu dia a dia para ter uma intimidade, conhecer a Deus, crescer espiritualmente, ter essa espiritualidade que nós estamos falando? Sim, eu creio que uma vida que busca a espiritualidade, ele precisa ter uma leitura boa. E a leitura boa para crescer espiritualmente nada mais é do que a Bíblia, né, a palavra do Senhor. Ali nós teremos todos os respaldos, né, todas as respostas para os nossos questionamentos, entendeu? Além da leitura, um devocional, um tempo, né, um tempo de meditação, um tempo de falar com o Senhor e um tempo de ouvir. E esse tempo não pode ser um tempo só de perguntas ou de questionamentos ao Senhor ou de pedidos, mas é um tempo de busca, de conhecimento, de se apresentar perante ao Criador. Então eu acho que isso contribui muito com a espiritualidade, além da literatura, né, bons livros, né, que falam, né, que com certeza vai aumentar a sua espiritualidade, vai aumentar a sua fé. É um ponto em relação à leitura bíblica. Alguns textos,
as pessoas falam que algumas partes da Bíblia são complicadas, porém, hoje nós temos várias versões bíblicas, né, atualizadas, uma linguagem mais atualizada, mais simplificada, né? Com certeza. Hoje nós não podemos ter isso daí como desculpa, porque nós temos várias versões, como você falou, né? Até a própria Bíblia que dá para você ouvir, né? Às vezes está no trânsito, fazendo uma academia. Isso, a nova linguagem, né, da produção de hoje, é a Bíblia Viva, né? Então são traduções, são versões que facilitam o aprendizado e a compreensão. Além de que essa facilidade, né, de abrir aí o seu celular e ouvir a Bíblia, né, ao invés de ficar lendo. Pode ser dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do carro, né, viajando. Então, eu acho que isso daí vai contribuir muito, ou contribui muito para o aumento da espiritualidade, não tendo aquela barreira, falar assim, não posso, não tenho tempo. Eu falei isso porque eu já experimentei isso no trânsito, né? Você coloca ali ou no celular ou algum aplicativo e você vai escutando os seus 20 minutinhos no trânsito, meia hora, minutinhos, às vezes você não tem dentro de casa, mas ali no trânsito você consegue praticar isso. Um outro tema importantíssimo hoje, sobre saúde mental e espiritualidade. A gente vê muitos casos de depressão, de síndrome do pânico, e eu acredito que a espiritualidade ajude muito, né, uma pessoa que esteja passando por essa condição, essa situação. E aí eu gostaria de ouvir do senhor como que conectar, né, a saúde mental e a espiritualidade. Uma coisa ajuda a outra, como que seria isso? Com certeza. O homem, né, nós sabemos, segundo a nossa crença, o homem é tripartido, né, tricotomia, corpo, alma e espírito. E tem um provérbio latino que diz que mens sanas in corpore sano, mente sana, um corpo são. Nós acreditamos que a espiritualidade contribui para a saúde física. Até porque se você analisar ou ver, ou ouvir histórias, você vai ver que pessoas fazem aí diagnósticos médicos, exames médicos, e apresenta esses exames sem alterações nenhuma, mas vive uma vida depressiva, vive uma vida angustiante. E essa doença, o que é a nível de alma, são as doenças psicossomáticas, que não tem origem, não tem causa, mas ela atinge o psíquico da pessoa, atinge a alma da pessoa, você entendeu? Então, esse conjunto da tricotomia tem que estar equilibrado, corpo, alma e espírito. E como é que nós fazemos isso? Se eu alimento mais a alma, os meus desejos, as minhas vontades, eu vou dar vazão ao meu corpo vai extravasar, vou ter alegrias, e talvez essas alegrias sejam momentâneas, passageiras, ao passo que eu se direcionar a minha alma para a parte espiritual, para o meu espírito, ou para o espírito, né, o crescimento da espiritualidade será maior, e com certeza talvez essas doenças possam ser não erradicadas totalmente, mas amenizadas, né? Porque talvez tenha doenças doenças espirituais, não, doenças da alma, você precisa consultar um profissional. Sim. Talvez seja algum desequilíbrio hormonal, alguma coisa nesse sentido, que você precisa ter um tratamento com um profissional, uma terapia, coisa assim que não faz mal, não, é importante. Sim. E só complementando e aprofundando um pouquinho mais esse assunto, a gente estava falando sobre depressão, sobre síndrome do pânico, em relação à espiritualidade e perdão, né, aquela cura, a importância que às vezes a pessoa está presa ao passado devido à falta de um perdão, né, não foi curada internamente, a gente fala, né, das dores. Sim. O senhor vê alguma relação nesse sentido? Sim, a gente tem por costumes, né, direcionado dentro da Bíblia, para fazer a cura interior. O que seria a cura interior? Seria buscar o histórico dessa pessoa e saber aonde ela está presa, onde ela tem problemas, né,
e como você falou, talvez a falta de um perdão, a falta de um relacionamento, Sim. né? Alguma coisa na infância, traumas da infância, Isso, né? trauma da infância. Esse trauma da infância, ele fica no nosso inconsciente. E todas as vezes que acontece algum fato, nosso inconsciente é chamado, Sim. para evidenciar aquela situação. Então, precisa ser feito um tratamento, né? Nós precisamos trazer uma cura. E aí eu queria esclarecer, porque de repente a gente fala assim, é um milagre ou é uma cura? Tem diferença. Milagre é algo que desafia as leis físicas. Por exemplo, um cara vem até você e ele tem uma das pernas mais curtas que a outra. Então, um milagre seria o quê? Essa perna se tornar do mesmo tamanho, entendeu? Sim. Ou um cego vir até você e começar a enxergar. Isso é um milagre. É instantâneo, é momentâneo, acontece no ato. Agora, uma cura, ela é processual. Então, por isso que a gente fala de cura interior. Ela vai ter um processo, vai ter conversas, vai ser expostos fatos, né, que aconteceram no passado. Então, quanto mais a pessoa se abrir, quanto mais a pessoa se contar, colocar para fora isso, né, melhor ela vai ficar. Tem alguns fatos do cotidiano que, quando a gente conversa com uma pessoa, ela joga tudo que ela tem, ela fala tudo que ela pensa, como que diz, jogou o caminhão de abóbora sobre você. E ela vira e fala assim, nossa, eu estou tão bem agora, estou tão diferente. Então isso aí é a cura exterior, é a cura interior, jogar para fora o que tem dentro, e perdoar, receber perdão, enfim, é isso. Sim. Como que a fé é importante, né? Em relação ao passado, ao presente e o futuro na questão da ansiedade, né? Então, veja bem, se nós estivermos bem no presente com essas curas, o nosso futuro está sendo alicerçado no nosso presente, né? Então, precisamos rever o que foi no passado, o que nos machucou no passado, o que trouxe marcas, né, profundas, né, e acertar isso para ter um presente bom, né, um presente saudável, até no relacionamento com as pessoas, né? Até no relacionamento cotidiano, família, Isso que eu ia questionar se agora. esses traumas estiverem curados, esses relacionamentos serão melhores, esses relacionamentos com certeza serão mais gratificantes, né? Não só a nível de família, mas a nível de trabalho, a nível de sociedade, a nível de relacionamento. Então eu acho que isso é muito importante. Sim. O senhor acabou de falar a nível sociedade. Como que a igreja, os pastores, atualmente podem ajudar as crianças, jovens, adolescentes, até os idosos? Como que é o papel da igreja moderna no sentido em relação a essas gerações, né, faixa etárias tão diferentes? Então, aí eu acredito que um paradigma tem que ser quebrado, né? Nós achamos que a igreja é uma instituição ou é um prédio. A igreja somos todos nós. A igreja, toda pessoa é uma igreja, né? Um conjunto de pessoas se congrega e forma, né, ali um conjunto de igrejas, de pessoas que, se tiverem dentro de princípios, se essas pessoas estiverem dentro dos princípios, quais são os princípios? São os princípios deixados por Senhor. Eu creio que nós teremos uma sociedade melhor. Muito simples de explicar isso. Vamos supor de uma família que vive dentro dos princípios da palavra, que vive dentro dos princípios da espiritualidade, vamos dizer aqui, né? Então ela sabe do relacionamento, ela sabe da conduta, ela sabe do respeito, ela sabe da educação dos filhos. Então, automaticamente, essa família, e a igreja, ela vai contribuir para o futuro. Sim. Ela vai contribuir para a estabilidade da sociedade. Então, veja bem, não é a influência de uma instituição que vai modificar um ambiente, que vai trazer um ambiente novo, né, para o mundo, né? Serão pessoas transformadas, pessoas conscientes, pessoas que sabem que elas são a igreja e que têm dentro delas os princípios. Então nós teremos uma criança bem criada, nós teremos um adolescente equilibrado, né? Um adolescente, sabemos que a adolescência dá trabalho,
mas ele vai ser equilibrado, ele vai ter dentro deles os princípios, será direcionado pelo princípio. Nós teremos um jovem responsável, nós teremos um adulto bom pai de família, bom condutor de família, e consequentemente o idoso, né, ele vai já percorrer todo esse caminho e com certeza vai contribuir muito para isso com a sua experiência. Sim, com certeza. Só trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? Para o mundo de dificuldades, situações adversas. Como que a fé, o senhor acha que a fé nos ajuda nesses momentos difíceis? Bom, é o seguinte, nós temos que partir pelo seguinte ponto, pela seguinte premissa. O Senhor, Deus, está no controle de todas as coisas. Não acontece nada, nada acontece se não for por deliberação dele. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Isso é a soberania dele. Mas veja bem, de repente nós achamos que um determinado fato, uma determinada circunstância contribuiu contra a nossa pessoa, veio em desfavor ao que nós pensávamos. Então, voltando a falar, o Senhor está no controle de todas as coisas. E tem um versículo bíblico no livro de Romanos que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, que servam ao Senhor. Mas aí tem um cumprimento, esse versículo, que estão dentro dos seus princípios. Então veja bem, se nós estamos dentro dos princípios do Senhor, aquele fato que você acha que é desabonador, aquele fato que trouxe constrangimento, aquele fato que trouxe tristeza para você, pode ter certeza que lá na frente vai ser mostrado para você o porquê daquele fato, o porquê aconteceu aquilo, em qual circunstância que aquele fato vai contribuir para você na sua vida. Fica tranquilo, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele sabe de todas as coisas. Sim, sim. E o senhor tem, só voltando, quantos anos de ministério mesmo? 29. 29. 29 anos que nós estamos aqui em Rondonópolis. Quando mudamos para cá, nós não éramos ainda convertidos, não conhecíamos ao Senhor. E aí, então, entramos por esse caminho, né? E estamos aí pastoreando já há 29 anos. E durante toda essa jornada de 29 anos, com certeza o senhor participou ou esteve presente em várias transformações de pessoas, né, de histórias de pessoas. E aí eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco uma dessas experiências. Então, várias experiências aconteceram aqui nesse período, né, nessa jornada nossa. Pessoas que chegaram aqui com suas famílias destruídas, pessoas que chegaram aqui sem expectativa de vida, pessoas que chegaram aqui com, com viciados em drogas, né, em bebida. E a partir do momento que eles se propuseram a ouvir a palavra do Senhor, a buscar do Senhor, a seguir um direcionamento que foi dado, que é passado, não direcionamento baseado nas nossas experiências, mas direcionamento baseado na palavra do Senhor, dentro dos princípios do Senhor. Então, o que a gente viu? Vimos transformações. Várias famílias sendo transformadas e o que mais importante, esse legado sendo passado. Que essas famílias permanecem conosco, essas famílias estão aqui, estão criando e criaram seus filhos aqui, estão criando seus netos aqui dentro da igreja. Então, esse que nós achamos que é o alicerce para uma sociedade equilibrada, para uma sociedade bem espiritualmente e com certeza bem na sociedade. E aí, só voltando um pouquinho nesse ponto, o ministério que o senhor é o presidente, que o senhor é o pastor, ele dentro da igreja tem reuniões para mulheres, crianças, como que funciona? Sim, nós temos a preocupação de criar, de cuidar dessas faixas, né, desses segmentos, por exemplo, mulheres. Nós temos aqui dentro da igreja grupos que cuidam, que traz palestras, que direcionam, que ensinam, né, ensinam tudo, né, as mais experientes, não vou falar as mais velhas, né, ensinam as mais jovens na condução, da criação do filho,
da condução da, da organização de uma casa, do cuidado com seus filhos, com o marido, enfim, é algo assim. Para jovens, temos também, surge aí um grupo de jovens muito forte nesse momento, né, que nós buscamos o quê? Trazer a eles o mundo atual, como é que está o mundo atual. Não só o mundo atual com relação às drogas, mas o mundo atual com relação à profissão que eles vão escolher na vida. Então Qual é é além da espiritualidade, é uma Além orientação da também. espiritualidade, claro, a espiritualidade vai contribuir para isso daí, né? Vai contribuir para eles terem uma vida o quê? De respeito, né? Porque hoje nós vemos, talvez, a maioria aí dos casos, os jovens, né? Desrespeitando todas as regras que estão aí, todos os princípios que estão aí. Então nós fundamentamos, né, esses jovens com palavras, com direcionamentos, com palestras, né, com conversa, olho no olho, né, um discipulado mais próximo, para que eles possam o quê? Viver um mundo diferente do que está aí, né? Ter uma profissão, como que se diz, boa, ter uma profissão que eles sejam bons profissionais, seja exemplo, ter uma família bem estruturada, ter filhos bem estruturados. Sim. Significa assim, deixar um legado, né? Passar para outros coisas boas, coisas que acrescentam. Isso também com crianças, com os Crianças homens, né? também. A igreja tem um braço social chamado Portal da Vida, que atua aqui na cidade em dois bairros, né? Atua no bairro Marechal Rondon e atua no bairro Oscar Romero. Nós temos dois prédios ali, esses prédios nesse momento servem para dar suporte a um grupo de crianças, de adolescentes, que não tem toda a oportunidade que talvez outras crianças, outros jovens têm. E ali então nós proporcionamos, além da parte esportiva, né, aula de jiu-jitsu, mas a parte cultural e a parte de crescimento espiritual. Então ali nós temos professoras, né, professores ensinando música, ensinando como se proceder no ensinamento, na leitura, nos projetos. Então é uma contribuição, uma pequena contribuição que a igreja dá para esse grupo de pessoas, até porque quando nós temos que transbordar na vida de outros. Sim, isso é importantíssimo, né? A igreja ir até o necessitado, e principalmente as crianças. Se a gente quer ter uma sociedade melhor, nada mais importante do que cuidar das crianças, para a gente ter gerações, né, que tenham valores ainda, princípios. Muito importante esse trabalho. Em relação ao propósito de vida, porque assim, o nosso canal é sobre plenitude. E plenitude tem muita relação com espiritualidade e propósito de vida, né? Como que a fé, a espiritualidade pode ajudar a pessoa a encontrar o propósito de vida dela? Sim. Ninguém nasce por acaso. Ninguém é fruto de um acaso. Todos nós nascemos com um propósito. Desde da nossa, ou antes da nossa concepção, o Senhor já tinha um projeto para a nossa vida. O Senhor já tinha algo planejado para todos nós. Aí cabe a nós o quê? Procurarmos saber, entender qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E quando nós sabemos do propósito, automaticamente nós vamos saber qual é a nossa missão. Por exemplo, o propósito de Jesus Cristo, o que era? Salvar a humanidade. Qual era a missão dele? Vir à Terra como homem, né? Passar por todos os problemas, por todas as dificuldades, para cumprir a missão dele, que era salvar toda a humanidade. Então nós temos que saber, nós estamos aqui por um propósito. Qual é o nosso propósito? E qual é a minha missão? Então, isso é muito importante. Né? Ah, não, eu nasci na época errada. Não, você nasceu na época certa, você está no tempo certo, você está na hora certa, porque o Senhor te planejou, o Senhor tem um propósito para a sua vida, o Senhor tem uma missão para você ser cumprida. Agora, tem muitas pessoas que se alheiam a isso, né? Não quer saber qual é o propósito, não quer saber qual é a missão e deixa a vida seguir. Eu queria até aqui indicar um livro, né? Tem um livro que se chama Uma Vida com Propósito.
que fala muito sobre isso, né? O autor é o Rick Warren. Se você quiser ler, é importantíssimo, nós indicamos para você essa leitura, essa literatura. Sim. Bom, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, e as pessoas que estão nos assistindo, não, vão nos assistir daqui a pouco, né, através do YouTube, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para elas, de fé, de espiritualidade, como elas podem ter um relacionamento com Deus, alguma coisa nesse sentido. Seriam as considerações finais do nosso bate-papo, uma mensagem de fé para essas pessoas. Sim, eu poderia dizer que procura saber, procura buscar, procure entender, né? O que é que está sendo, o que está programado para a sua vida, o que o Senhor tem para a sua vida. Como eu falei agora há pouco, você não é fruto do acaso. Há um quê? Há uma projeção para você, há um propósito para você. Então procure saber sobre isso, procure entender sobre isso. Uma vez você entendendo sobre isso, você vai procurar caminhos, eu tenho certeza, você vai procurar caminhos que te levem a uma vida de fé, a uma vida de espiritualidade. Por exemplo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não posso falar assim, eu quero me encher de fé, se eu não escuto ou se eu não sei do que Deus faz, do que Deus faz, do que Deus tem, né? Então, através de eu ouvir, através de eu conhecer, através de eu saber, a minha vida começa a ser modificada, a minha vida começa a ser transformada. Então, eu quero aconselhar você, busque um lugar, uma igreja, busque caminhar com pessoas, né? Busque estar num grupo pequeno, né? Nós chamamos aqui na igreja, nós chamamos de células que se reúnem todas as terças, quartas e quintas-feiras. Então, isso daí vai desenvolver a sua fé e a sua espiritualidade. Temos certeza absoluta que o relacionamento com pessoas que têm fé e caminha nessa caminhada, né, já está nessa caminhada há mais tempo, vai fazer com que você cresça, você busque sentido para a sua vida. Sim, com certeza, a fé é tudo, né? Sem fé, para passar pelas dificuldades, se torna muito mais difícil. Bom, eu gostaria de agradecer o pastor pela presença, por essas mensagens que ele nos deixou aqui, por esse bate-papo sobre espiritualidade. E você, que tiver alguma pergunta para o pastor, quiser deixar algum comentário também, e se você gostou da mensagem, compartilha, dá um like. E eu quero te agradecer também, né, pastor e o nosso ouvinte. Mais alguma consideração, pastor? Ou só isso mesmo? Agradecer a oportunidade, né, a oportunidade que é nos dada de falar das coisas de Deus, de falar da espiritualidade, de falar de fé, e que esse momento possa ser proveitoso para a sua vida. É isso aí, pessoal. Obrigada e até o próximo tema.